O que é a realidade? Já parou para pensar sobre isso? Pois é, precisamos pensar sobre isso, porque afinal de contas, ciência é descobrir, desvelar a realidade. Aliás, essa palavra descobrir significa tirar aquilo que envolve, né? Ou desvelar, tirar os véus para que eu entenda, veja melhor o que está por baixo, o que estava coberto. Né? Então, para que eu possa descobrir cientificamente a realidade, no nosso caso das ciências sociais, a realidade social, eu preciso entender o que é a realidade, certo? E aí a realidade ela é um problema para as ciências sociais, né? O maior problema é justamente esse. Porque as ciências, a gente pode dividir as ciências em dois grandes dois grupos bem grandes mesmo, cabe um monte de coisa aí dentro, tá? Mas é o grupo hard e o grupo soft, em inglês, né? É o duro e o mole, enfim, né? O que quer dizer isso? Nas ciências hard estão as ciências da natureza, certo? Então, é tudo que é concreto, que é duro, que é observável, que em teoria não muda, ou muda tão pouco que é imperceptível. Por exemplo, uma célula. Uma célula do meu corpo é como uma célula do seu corpo, é como uma célula do corpo do cachorro, né? Ela não muda muito, certo? Ela não se comporta diferente. Uma árvore, né? Na biologia, por exemplo, uma árvore, uma bananeira dá bananas e se comporta da mesma forma. Nenhuma bananeira um belo dia acorda assim, estou cansada de dar bananas, vou produzir maçãs, porque maçã está na moda e banana não está. Né? Isso não acontece. Né? As árvores não têm vontade própria, não fazem as coisas como querem e porque querem. Né? Então, elas são ciências hard, né? Uma outra coisa bastante hard, bastante fácil da gente compreender, por exemplo, a madeira, a parede, né? A engenharia tem uma parte que vai estudar a resistência de materiais, por exemplo, né? Então, o material da minha parede resiste tanto quanto o material da sua, se for o mesmo material. Ele não vai resistir mais ou menos, dependendo de estar na minha casa ou na sua, ou num país que ele goste mais, ou num país que ele goste menos, ou num país em desenvolvimento, ou num país desenvolvido. Isso não faz diferença, né? O material ele vai se comportar da mesma forma. Ele vai se comportar de formas diferentes de acordo com algumas variáveis que vão ser as mesmas. Por exemplo, ele vai aguentar até tanto por cento de umidade, até tanto por cento de calor, até tantos por cento de pressão, mas essas variáveis elas são as mesmas, elas não vão mudar, né, de um país em desenvolvimento para um país desenvolvido. O material vai se comportar da mesma forma. As nossas células se comportam da mesma forma. É por isso que cientistas no mundo inteiro estão atrás de uma vacina para o coronavírus, por exemplo. Né? No momento em que eles descobrirem uma vacina, a mesma vacina que funcionar na Escandinávia vai funcionar aqui, certo? Porque as nossas células elas se comportam de uma forma parecida. Os vírus, os retrovírus se comportam de uma forma parecida. Essas são as ciências hard. Então, as ciências hard elas têm em comum a realidade. A realidade que elas estudam, seja uma pedra, um material concreto, uma árvore, uma célula, um animal, elas se comportam da mesma forma. Eles têm uma realidade concreta. Isso é a ciência hard, tá? A ciência soft, onde nós estamos, nosso campo, a nossa área, né, de conhecimento, que é a hotelaria, o turismo também, a administração também, elas estão na ciência soft, que também é um balaio, né, cabe muita coisa aí, mas são as humanidades, a psicologia também está na ciência soft, a antropologia. Então, as ciências que estudam o ser humano, a sociedade e o ser humano em sociedade. Essas ciências todas e os produtos do ser humano, né? A cultura, as organizações, né? As empresas, enfim, as
organizações políticas, a geografia. Então, tudo que é construção humana está na ciência soft. Nós estamos aí. E o nosso grande desafio é a nossa realidade. A nossa realidade não é concreta. O que acontece com pessoas, com sociedades em um país desenvolvido é diferente do que acontece em um país em desenvolvimento. E também o que acontece em um país determinado em desenvolvimento é diferente do que acontece em outro país, porque a cultura dessas pessoas é diferente. O que acontecia um pouco antes no passado, por exemplo, quando as ciências hard descobrem os antibióticos continuam funcionando até hoje. Agora, a parte da ciência soft, algumas coisas que foram descobertas, que funcionaram bem há um tempo atrás, não funcionam também hoje, certo? Então, a gente lida com uma realidade que não é tão concreta assim. É uma realidade muito desafiadora, é uma realidade que está sempre se fazendo, se construindo, né? Isso que me parece que é a coisa mais fascinante, né? E aí, basicamente, né, em termos teóricos, a gente também vai dividir entre linhas de autores que enxergam essa realidade de uma forma diferente. Então, dentro dos autores da ciência soft, e daqui para frente o nosso curso só vai falar disso, dessa área da ciência, né? Vai usar outra só para comparar, às vezes, fazer algumas comparações que sejam úteis, né? Mas a gente vai se ocupar com ciências sociais aplicadas, né, com metodologia aplicada para ciências sociais, certo? Então, a gente vai estudar esse tipo de metodologia, tá? E aí, dentro disso, os cientistas sociais, os metodólogos, vão se dividir entre três grandes grupos também. São grupos bem grandes que também cabe muita coisa aí dentro, tá? Mas eles vão dizer assim, alguns vão dizer que a realidade é algo dado. É algo imutável, ela é o que é, ela está feita ali e posta, e ela pode ser descoberta, tá? Alguns vão dizer que a realidade é algo dinâmico, sendo feito a todo momento, é um eterno devir, né? É uma criatividade. Devir é uma palavra que também vem da sociologia francesa, que quer dizer que nós estamos nos fazendo. E no momento em que nós nos fazemos, nós já questionamos e podemos refazer e é uma eterna transformação, né? E as nossas relações sociais são assim. No momento em que eu estou falando, eu estou repensando e já redirecionando, por mais que eu tenha feito um rascunho, uma estrutura, eu já estou pensando em outras coisas e eu já sou uma pessoa diferente nesse momento do que aquela que fez a estrutura dessa aula e desse vídeo, certo? E um terceiro grande grupo é um grupo que diz que a sociedade ela tem estruturas que são permanentes, sim, mas ela tem uma parte que ela é criativa, mutante e que nós estamos refazendo a cada momento. Nesse último grande grupo, que mescla um pouco de cada, é onde estão a maioria dos estudos hoje, certo? Então, a gente vai entender a realidade aí já dentro desse grande grupo, desse terceiro grande grupo, que é o grupo do Pedro Demo e da maioria dos autores que eu vou trazer aqui para vocês, que vai dizer que a sociedade ela tem algumas estruturas fixas e algumas estruturas mutantes, ou enfim, algumas condições, alguns comportamentos, algumas coisas que estão numa eterna transformação, num eterno aprendizado, numa eterna ação da vontade, certo? Nesse sentido, tem uma palavra que é muito recorrente, que equivale a dizer que a história, né? Isso é muito usado para definir a história está eternamente grávida, né? Quer dizer que estamos todos grávidos, cada um de nós, e nós como sociedade, como um grande corpo social também, né? Estamos todos gestando a todo momento um bebê, que somos nós mesmos no futuro, e estamos nascendo e já nos adaptando e já nos modificando e já gestando nós de novo
um pouco mais à frente, né? Então, a gente está sempre... Uma mudança depende da outra, um dia da mesma forma que um dia depende do outro, né? É um desdobramento, mas é um desdobramento onde a gente vai mudando o curso dele de acordo com a nossa vontade, com o nosso aprendizado, com as nossas relações, com as nossas perspectivas e com aquelas coisas que vêm de fora, com os nossos contextos e as coisas que a gente precisa desviar, né, para chegar ao nosso objetivo. Então, é como um videogame em que vão tendo obstáculos na frente e a gente vai precisar desviando. Então, alguns obstáculos não somos nós que fazemos e a gente não sabe quando eles vêm, nem para onde eles vêm. Mas aí, né, a gente pega a bagagem que nós temos historicamente construída, né, que cada um de nós tem e que a sociedade tem, e vai contornando isso e corrigindo, né? Por exemplo, a gente numa situação política como hoje, a gente está sempre questionando, investigando algumas ações, algumas atitudes de algumas pessoas. E aí, quando a gente acha que precisa corrigir, precisa punir, a gente cobra uma multa, a gente prende, a gente, enfim. Isso é um refazer. Isso é um refazer eterno. Isso significa já esse devir, né? Essa construção social, né? Antes eu votei em você, mas agora eu repensei. Eu acho que você deve ser questionado, que você deve ser averiguado, que você deve ser julgado e, se for o caso, que você deve pagar pelo seu crime, se for o caso de um crime, enfim. Então, nós estamos vendo isso o dia inteiro, né? A história se refazendo, se reconstruindo, porque novos dados vão aparecendo, coisas que nós não conhecíamos antes, quando nós tomamos uma decisão, nós passamos a conhecer e aí nós mudamos de decisão, nós pensamos em outras coisas, buscamos alternativas, certo? Então isso é um eterno, isso é a gravidez da história, né? Isso é um eterno devir, tá? Estruturas, né? As estruturas, elas são importantes também, porque por mais que muita coisa mude, não é tudo que muda a todo momento, porque nós não conseguiríamos lidar com isso. Até psicologicamente, emocionalmente, seria impossível. Nós fazemos algumas coisas que são padrão, que são estruturais. Nós não podemos questionar o tempo todo tudo, porque o nosso cérebro nem trabalha assim, ele não é capaz de compreender, né? Da mesma forma, é muito análogo a como nós caminhamos. Nós caminhamos, o que é a caminhada, fisicamente falando, né? É um desequilíbrio do corpo, então você tira o pé do chão, se desequilibra, se reequilibra, se joga o corpo para frente e apara de novo com o outro pé, né? Então, assim, se eu não tivesse o chão, se eu não tivesse o outro pé para fazer um contraponto, um equilíbrio, e se eu não tivesse também uma coragem de me jogar, de me desequilibrar um pouco, de questionar, eu não caminharia, não me impulsionaria para frente. Então, mas eu coloquei meu corpo, eu joguei meu corpo, mas o outro pé ficou no chão. O outro pé ficou no conhecido. O outro pé tem uma base, tem uma estrutura, né? Então, o exercício da ciência é bastante esse, né? Nós temos que aprender a questionar. Então, quem já sabe tudo, quem acha que já sabe tudo, está no lugar errado, né? Quem já sabe tudo realmente é um ser iluminado. Também não deveria estar numa universidade, né? Não ser ensinando, talvez, enfim, né? Mas já é um ser pronto, iluminado. Eu não conheci nenhum ainda. E quem acha que sabe é tolo e não está pronto ainda, né? Para o questionamento científico. Então ele também não deve estar numa universidade, certo? A universidade é lugar de quem sabe que não sabe e está em busca de aprender, está querendo aprender, está justamente gestando, né? Uma das principais coisas que está gestando é o conhecimento, certo? O que não quer dizer que as pessoas que não queiram aprender sejam inúteis ou, enfim, ruins ou alguma coisa assim, nada disso. Elas podem fazer coisas muito, muito interessantes, muito criativas nas outras áreas do conhecimento que eu já falei antes, certo? Mas quem não quer duvidar, quem não quer questionar, não deveria se ocupar da ciência, porque a ciência faz exatamente isso. É o que a ciência faz, né? É questionar a realidade para ver se a gente consegue entender ela um pouco melhor, certo? Então,
a gente faz isso e a gente identifica algumas estruturas. As estruturas sociais clássicas que existem, né, na sociedade, por exemplo, a mais clássica é a religião. A religião é uma estrutura bastante clássica e conhecida. Então, a religião de alguma forma molda como a sociedade enxerga a si mesma, enxerga o que é bom ou ruim, o que é o trabalho, o que é o lazer, o que é o tempo, que é o bem mais precioso que nós temos, né? O ativo mais precioso, o tempo. É a religião, em geral, mesmo nós não pertencendo àquela religião, mas é a religião da sociedade em que nós nascemos, é que vai nos dizer isso. É curioso, né? Então, já aconteceu de eu dar aula falando sobre alguns textos religiosos, algumas coisas, e os alunos dizerem que eu estava falando de religião, dando uma aula de religião. Não, não estou, mas é um dos objetos por excelência das ciências sociais. O livro mais importante, talvez, sem dúvida um dos livros mais importantes para explicar o século XX foi o do Max Weber, um sociólogo, né, que é considerado um dos grandes sistematizadores da burocracia, que todos nós vivemos na burocracia até hoje, devemos muito a Weber, mas ele pauta muito os seus estudos, por exemplo, o livro mais importante dele é Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então ele está falando a partir da religião, ele não está falando de religião, em nenhum momento ele fala de religião, não se trata de dogmas, de conhecimento religioso, de nada disso. Ele está dizendo como aquele conhecimento da religião estrutura aquela sociedade comportamentalmente em relação à sua relação com o trabalho e à sua relação com o tempo, certo? Então, da mesma forma, a gente tem estudos de como a nossa sociedade latina, nós brasileiros, nos relacionamos em relação ao tempo por causa da nossa religião, no início predominantemente católica. Então agora a gente já tem muitos estudos, por exemplo, por causa da ascensão do protestantismo, enfim, de outras religiões aqui no Brasil, principalmente, né, das linhas evangélicas, que a gente chama mais novas, pentecostais, no comportamento do consumidor. Né? Então, como é que essa ideia da melhoria financeira, da progressão financeira, da prosperidade, né? Tem até a teologia da prosperidade, né? Como é que essa ideia da prosperidade muda a visão de nós brasileiros e o comportamento da gente em relação ao consumo, por exemplo, né? Então, a gente tem muitos estudos sobre isso. Então, uma das grandes estruturas, e estrutura quer dizer isso, mesmo que eu não seja, por exemplo, mesmo que você que está assistindo aí, nós não sejamos católicos, a gente precisa entender que que existe uma estrutura forte por trás que está na sociedade em que a gente nasceu e que a gente aprendeu com os nossos pais, por morarem num país, por terem nascido em um país, né, predominantemente onde a estrutura católica era bastante importante. Então quer dizer que a nossa relação com o tempo e com o trabalho ela é muito baseada aí. Ela vem daí, diferente da estrutura de um país protestante, que tem uma relação de tempo e de trabalho que vem daí, mesmo a gente não pertencendo a essa religião. Porque isso que quer dizer estrutura, porque é uma coisa que está forte, que está presente na sociedade. Então, mesmo que a gente mude de religião ou tenha outra religião, dentro da nossa sociedade, essa compreensão é muito forte. Então, quando a gente fala uma coisa, todo mundo entende. Quando um brasileiro fala para outro brasileiro da necessidade de descansar, da necessidade de não fazer nada, nós entendemos. Se nós falarmos isso para um alemão, ele não entenderá da mesma forma que nós entendemos. E não importa a religião que nós estejamos praticando no momento, certo? Mas a nossa compreensão, existe uma coesão na nossa compreensão por fazer parte dessa sociedade. Então isso é estrutura, tá? Então é bom deixar claro que a ciência social, ela não estuda religiosidade, né? Não,
de forma nenhuma, não catequiza, não nada, né? Ela é laica nesse sentido, mas ela estuda a religião como uma das estruturas mais importantes que influenciam a nossa vida, nosso cotidiano. Então não é para dizer que é bom ou que é ruim, mas é para a gente entender como é que a nossa vida funciona, como é que nós nos comportamos perante alguns aspectos práticos da realidade, como por exemplo a relação com o trabalho e com o lazer, que é importante, bastante importante para a gente na hotelaria, certo? Então, a estrutura do casamento, por exemplo, uma estrutura também bem fácil da gente entender, né? E aí não precisa ser o casamento religioso, né? Mas quando eu falo para um brasileiro, para uma brasileira, que eu vou me casar, por exemplo, ou que eu sou casada, todo mundo compreende. Todo mundo compreende o quê? Mais ou menos, né? Existe uma estrutura por trás. Quer dizer, mais ou menos que eu escolhi uma pessoa por afeto, né? E que eu vivo com ela, convivo no mesmo teto e só com ela, no regime de exclusividade, certo? Sexual, pelo menos, né? E que eu compartilho os meus bens com ela, inclusive perante a lei. Então eu não preciso explicar tudo isso. Quando eu digo casamento, dentro de uma mesma cultura, existe uma estrutura por trás que já indica alguma coisa que é semelhante a todos nós. Não importa que eu tenha me casado numa igreja ou não, que eu tenha, enfim, mas todo mundo, não importa que eu tenha me casado legalmente, né? Porque a nossa legislação, inclusive, reconhece direito a bens, enfim, algumas coisas para quem mora junto. Né? Então a gente já sabe tudo isso, não precisa explicar. Tá? Mas se a gente for por uma cultura muito diferente, onde os casamentos são arranjados ainda e as pessoas falarem em casamento, a compreensão deles vai ser completamente outra, certo? Então essas são estruturas maiores que a sociedade tem. Isso para a linha, né, das ciências sociais, das pessoas que acreditam que as sociedades têm algumas estruturas. Né? Hoje em dia, basicamente, os novos cientistas sociais, todos mais ou menos seguem essa linha, acreditam que existem algumas mega estruturas, pelo menos, que estruturam a sociedade e que resistem ao longo do tempo, mudam menos, né? E existem também condições objetivas que são externas ao homem, certo? Que são dadas, que eu preciso resolver de alguma forma. Por exemplo, um frio muito grande no Canadá, como a sociedade vai resolvendo isso é uma coisa, mas o frio está dado, né? Ele impõe algumas necessidades às pessoas. Por exemplo, a necessidade de se proteger do frio, certo? Então existem também, a realidade social, existem condições externas ao homem. Né? No nosso caso, por exemplo, a nossa legislação, certo? Então, eu estava falando de casamento. Então, casamento com pessoas do mesmo sexo, né? Ela pode ou não pode? Quer dizer, então existem condições subjetivas e existem condições objetivas. A condição subjetiva é como eu me sinto, com quem eu quero casar, com quem eu quero dividir a minha vida e o que eu acho que é certo e o que é errado. A condição externa é, por exemplo, uma legislação que diz o que eu posso e o que eu não posso fazer no cartório no Brasil, certo? Então, nas ciências sociais nós temos condições externas, condições que são externas ao homem, externas às relações sociais, que são um pouco mais fortes e que são objetivas, né? Por exemplo, eu tenho uma condição objetiva, que é a condição de ser mulher, né? Independente dessa questão de gênero. Por exemplo, eu como professora, como uma pessoa que precisou, no mundo do trabalho, precisou fazer entrevistas antes, né, de fazer um concurso, enfim, eu tive que lidar com o machismo, com a misoginia, né? Eu tive que lidar com pessoas com piadinhas, com gracinhas. Então, a condição de estar numa sociedade ainda muito machista, muito patriarcal, é uma condição externa, não tem nada a ver comigo. Eu não tenho culpa, não escolhi, não fui eu que fiz essa condição anterior, certo? Mas eu tive que lidar com isso. E como eu lidei com isso, algumas vezes me impondo, algumas vezes saindo e chorando, enfim, algumas vezes pedindo ajuda, algumas vezes, enfim, usando vários subterfúgios, são condições subjetivas, né? Então,
E às vezes, por exemplo, eu poderia ter me engajado em algum grupo, em alguma ONG, mais de defesa dos direitos e coisas desse tipo. Então eu estaria socialmente criando uma condição subjetiva, uma condição nova que iria enfrentar essa realidade. Certo? Então eu acho que deu para entender bem que as ciências sociais o maior desafio das ciências sociais, então, né? Estou recapitulando o que a gente viu. É a realidade, porque a nossa realidade não é completamente objetiva. Então nós temos basicamente três linhas, né, nas ciências sociais: aqueles que acreditam que a realidade é algo feito externo, completamente estruturado; aqueles que acreditam que a realidade é completamente um devir, um refazer, um fazer constante e não tem nenhuma estrutura por trás; e os últimos que acreditam no misto desses dois, que é a maioria dos cientistas sociais hoje, que é a linha que a gente vai trabalhar, que a realidade tem sim algumas estruturas, algumas coisas que permanecem, mas também está num eterno devir, numa eterna transformação, numa eternamente grávida, né? Eternamente grávida num processo histórico, certo?